Eita! Oi, oi, gente, tudo bem? E aí, boa noite pra vocês. Mas vocês estão chegando, vocês estão entrando aí. Bom dia também, boa tarde, boa noite, não sei qual a estação que você tá chegando. Mas eu e Josué tá querendo aqui dizer pra você que você tenha uma boa, uma excelente noite, excelente dia, né? Tá tudo bem com vocês? Hoje a gente tem bastante luz, né? Ontem a gente tava um pouco sem luz, mas hoje agora a gente já resolveu o problema, né? Tá tudo bem aí? Ó, Felipe tá aí, Ju, oi Ju, Dai, Felipe, tudo bem? Boa noite. Ó, tia Ju tá falando com você ali, meu amor. Ó, tá falando. Boa noite, Josué, meu lindão. Ó, tá falando com você, ó. Fala, oi, tia Ju. Boa noite, tia Ju. Dai tá aí também. Boa noite pra vocês, gente. Tudo bem? E aí, já com esse climinha de despedida aí, nesse frio gostoso que tá, né? Não sei como é que tá aí na sua cidade, onde você tá me vendo aí. Está frio igual aqui, né? Ó, o Josué tá até embrulhadinho aqui, porque tá bastante frio. Boa noite, Ju. Né? Boa noite, Dai. Boa noite pra vocês que estão chegando aí, né? E nesse climinha aí de despedida aí de Romanos, né? Nós ainda vamos aprender com esses 4 capítulos ainda. É muita coisa ainda. Ó, a Jess tá falando com você, cara. A Jess tá falando contigo aí. Boa noite, Jess. Tudo bem? A Célia, Pai do Senhor, boa noite. Boa noite, boa noite. Coisa linda, Josué. Aí, papai. Ele tá fixo aí, olhando as luzes aqui, né? Então vamos lá. Tá bom o áudio aí? Tá bom o vídeo? Pega ele aqui, bem, por favor. Daqui a pouco o Josué volta pra dar ainda mais beleza pra essa live. A imagem ficou ruim, tá? Vem cá, bem, pega ele aqui. Deixa eu tentar arrumar essa imagem aqui. Né, papai? Né, pai? Ah, paz. Ah, deu meio que uma travada aqui pra mim. Deixa eu ver aqui. Toma, 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 toma. Tá ruim lá a imagem? Tá, pra mim tá. Tá ruim mesmo. Eu entrei e saí achando que era internet. Calma aí. Gente, vou parar um pouquinho aqui, vou ver o que é aqui, tá? Só um minutinho, já volto. Segura aí. Sai não, hein? Ei, ver como é que tá agora. Ver se agora tá melhor. Lua Santos, paz Lua Santos, tudo bem? Ó, a Lisandra tá aí também, paz Li, joia. Boa noite pra vocês aí, gente. Né, que a gente faça um espetacular noite, espetacular dia. Ó, a Jess falou que melhorou. Vê mais alguém aí, vê se melhorou aí a imagem. Melhorou, melhorou. Eu acho que melhorou, é porque o meu travou aqui. Eu vi que deu uma travada, mas eu pensei que não tinha piorado não. Joia. Então beleza, né? Já que melhorou, não tem motivo pra eu ficar aqui falando nada sobre nada aqui. Agora ficou ruim de novo. Uai, gente, melhorou ou não melhorou? Pra mim está trêmula. Calma aí. Calma aí. Está trêmula. Calma aí. Vou arrumar aqui, gente. Calma aí. Vê agora. Voltou aí? Parou porque eu pausei, tá? Mas vê agora se tá melhor. Agora ficou ruim de novo, tá ruim. Pra mim está trêmula. Tá, subiu agora esses comentários aqui. Eu não sei se tá bom. Tá bom aí? Melhorou? Né? A internet que tá normal. Pelo menos estava, né? Pelo menos estava normal. Tá boa. Se mais alguém falar que tá bom, né? A gente vai para Romanos 13 e 14. Beleza, a Jéssica falou que tá bem.
O William também falou aí, Pai do Senhor, pra mim tá ótimo. Então tá bom, né? Já que melhorou. Então vamos lá, né, gente? Os capítulos de hoje é até um pouco mais rápido, né? A leitura dele e também mais fácil de compreender, né? Paulo no capítulo 13, ele vem dando uma base aí, né? No 12 a gente viu a vida de um verdadeiro cristão, né? A vida dele com Deus, dele consigo mesmo, dele com as pessoas, né? E a vida dele também em sociedade, né? É isso que a gente viu no capítulo 12. Também vimos também a respeito da vingança, né? Que nós não devemos nos vingar, né? E nem vencer do mal, mas vencer o mal com o bem, porque a vingança ela não pertence a nós, né? Ela pertence ao Senhor. E agora Paulo ele está dando aí, como a gente viu ontem, um manual de instrução para o crente, né? Para todo aquele que crê em Jesus, para todo aquele que crê na sua santidade, né? E agora ele vem trazendo no capítulo 13, ele traz aí a obediência às autoridades, né? E ele também vai falar a respeito do amor ao próximo, né? E do dia do Senhor também que está próximo, né? Também vai falar da tolerância com os fracos, a fé e a liberdade e o amor, né? Na verdade, o amor está envolvido aí em tudo, né? O amor está envolvido em tudo. E aí no capítulo 13, Paulo falando, já começa falando a respeito da obediência às autoridades, né? Esse capítulo 13 aqui, ele está descrevendo a respeito até mesmo da política, né? Paulo não faz uma alusão ou então uma defesa aqui entre direita e esquerda, ou centro ou centrão. Paulo está fazendo aqui, está deixando o princípio da ordem, né, e o princípio da autoridade governamental, a autoridade dos governos, né? E aí, Paulo já no capítulo 13 e no versículo 1 ele diz que todos estejam sujeitos a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foi por ele instituídas, né? Então, Paulo está estabelecendo aqui um princípio, né? Qual o princípio? Que toda autoridade, todo governo, ela demanda de Deus. Então, por mais que você goste ou não do presidente, a autoridade foi constituída por Deus. Por mais que você goste ou não do governador, do deputado, aqui a gente está falando a governança local, né? Por mais que as pessoas gostem ou não, a autoridade ela foi dada e ela foi a partir de Deus, né? Essa autoridade. E aí, aí tem muita gente que se pergunta assim, tá, mas e aquelas autoridades que são extrema, né? Extremistas, esquerda, direita? Também é a autoridade que foi emanada por Deus, né? Foi Deus que fez elas, elas só existem, na verdade, por conta de Deus, né? E aí no versículo 2 ele diz: assim aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, né? Pai do Senhor, Pedro, Agamenon, tô bem. Saudade também de você ir participando, Pedro. Seja bem-vindo aí, né? Então aqui no versículo 2 ele está falando, aqueles que se opõem à autoridade, eles estão resistindo à ordenância de Deus, né? O que é opor-se à autoridade que ele está falando aqui? É você ir totalmente contra, né? Ele fala até de uma anarquia aqui. Ele está falando assim, pessoas que não gostam e não querem de forma nenhuma que aquele homem, vamos colocar aí o Bolsonaro, né? Que é o nosso presidente. Que o Bolsonaro esteja presente, esteja ali governando de todo jeito, né? A pessoa ela faz comentários contra, a pessoa, se possível, até mata, né? Aí a gente entra até na anarquia. Então, essas pessoas que resistem à autoridade, né, elas estão indo contra o próprio Deus, a ordenança de Deus, né? Então, então você está dizendo então que eu não posso ter o meu pensamento político. Não é isso. Eu estou falando que
o princípio da autoridade de governança, ela parte de Deus, né? Ela parte de Deus. O seu pensamento, se é esquerda, direita, centro, ou meio, ou cima ou baixo, aí já é mais pessoal, já é mais contigo. Mas o que, que a palavra está nos instruindo? Seja você esquerda, seja você direita, centrão, seja lá o que for, você deve obedecer às autoridades. Por quê? Porque não existe nenhuma autoridade que não é constituída por Deus, né? E eu dou um exemplo até mesmo de Cristo. Cristo perante Pilatos, né? Pilatos falou: cara, eu tenho um poder, eu tenho um poder de te tirar desse lugar, eu tenho o poder de te matar e eu tenho o poder também de te livrar. Então fala para mim da onde que você é. E aí Jesus fala o que para ele? Fala: olha, você só tem autoridade porque foi lhe dada, né? O meu Pai te deu essa autoridade. E ali a gente vê, né, que Jesus ele não foi contra a autoridade de Pilatos, né? Ele só fala da onde que manava o poder de Pilatos, porque Pilatos falou para ele: olha, se você me disser de onde você é, talvez eu possa até te livrar, né? E aí Jesus fala: olha, a sua autoridade só está debaixo da autoridade de Deus, né? Foi Deus que constituiu a sua autoridade. E aí, no versículo 3 ele continua: porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá louvor dela. Então, a autoridade, os magistrados, elas não são para o temor, mas quando fazem o bem, e sim, se você faz algum mal, né? O que ele está querendo dizer aqui? Que a autoridade, ela é constituída por Deus para fazer o bem à sociedade. Infelizmente não é o que a gente vê, né? A gente vê mais a corrupção, a gente vê mais o esquema, as rachadinhas. A gente viu aí o episódio aí do Petrolão, a gente vê aí a Lava Jato, né? Crimes sobre crimes, mas a governança, o governo, o presidente, tudo foi estabelecido por Deus, não para fazer mal à sociedade, mas para fazer o bem, né? E se o governo lesse um pouco a palavra e vivesse ao menos esse capítulo 13 aqui, porque é um capítulo mais que para um jogo político aí, mais para entender o que é esse poder, né, esse poderio governamental, com certeza eles iriam governar melhor para o povo, né? Então, ele está dizendo assim, que se você tem medo da autoridade, você vai fazer o bem, que você não precisa ter medo, né? Tem muita gente que tem medo aí de deputado, senador, TJ, TRF, tem muita gente que morre de medo aí de presidente, governador, mas por quê? Porque às vezes ela não comete o bem, né? Não faz o bem, só comete coisas ruins, né? Olha só o que Paulo agora está dizendo a respeito das autoridades. Porque a autoridade é ministro de Deus para o bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada. Pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Então olha só o que ele está dizendo aqui, que as autoridades, os governos, eles foram estabelecidos por Deus, eles são ministros de Deus, e essa palavra ministro aqui, ela também é chamada de diáconos, né? Eles são diáconos de Deus. E o que é um diácono? Diácono é um servo, né? Eles são servos de Deus, assim como Deus fala a respeito de Faraó, né? Faraó, o meu servo, Faraó, o meu servo. E aí o que ele faz? Ele está falando aqui que as autoridades, os governos são ministros de Deus, né? São ministros de Deus para fazer o bem, né? A Jéssica está perguntando aqui, ó, o que você acha das pessoas que estão se recusando? Calma aí que subiu. Se recusando a tomar a vacina do Covid-19. Conheço pessoas que se recusam a tomar por causa da religião, dizendo que não vai se dobrar perante os homens.
É uma total ignorância, né, Jéssica? Essa pergunta aí, igual a Cris falou aqui, é uma pergunta muito boa. Né? É uma pergunta muito boa mesmo. E é uma total ignorância. Por quê? Porque a vacina só existe porque Deus iluminou o homem, né? Deu conhecimento ao homem para que existisse. Né? E você não tomar a vacina é uma total ignorância. Além de ser uma total religiosidade, é uma total ignorância também do homem. Né? Por quê? Porque a vacina, gente, ela não vai fazer mal. Ah, agora é porque a pessoa foi vacinada que ela vai se dobrar. Não, não é isso. A pessoa está confundindo muitas coisas aí, né? Tá confundindo demais, está fora da casinha, tá? Então, gente, quando chegar a oportunidade de todos tomar, tomem a vacina, né? Porque se a gente não tomar, o que que acontece? O vírus ele só vai se mutar, né? A mutação dele. A gente já vê aí várias variantes a qual as vacinas que nós temos, elas não conseguem parar o vírus. E a gente chama aí, como é que eles chamam? É a vacina em massa, né? A imunidade em massa. Porque você fazendo isso, você vai imunizar o quanto de pessoas ao seu redor. E aí o que vai acontecer? O vírus não vai ter o poder de proliferar ainda mais, né? Então, a vacina nós temos que, sim que tomar, né? Nós temos sim que tomar a vacina, porque ela é de Deus. Ela é de Deus, viu, gente? É até sem noção a pessoa ela não querer tomar a vacina por conta de uma religiosidade, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. A Cris falou que é uma boa pergunta, também quero saber. Aí o Luiz respondeu, ignorantes, verdade. Pastor Luiz sem massagem. Ó, Stephanie, boa noite, Stephanie, tudo bem? Religiosos, instruídos por homens, verdade, Luiz, também concordo. Mente totalmente fechada, gente. Isso é ter uma mente fechada, tá bom? A Eliette falou, sem noção, essas pessoas, eu tomei a primeira dose hoje, olha que benção. Né? E a segunda já está agendada para agosto. Nossa, que benção, feliz. Perdeu a benção de vacinar. E tem... A Cris falou que tá doida para vacinar também. Doida para chegar a minha vez. E a gente vê aí, gente, que a vacina também, olha só, como é que o homem, se ele lesse a palavra do Senhor, eles tinham mais conhecimento, né? E a gente sabe também que a vacina já virou um jogo político. Infelizmente, a vacina virou um jogo político, né? Pessoas que a vacina ainda não foi liberada em alguns estados, né? A vacina até chegou, mas não foi liberada de uma hora para outra, assim, né? Sem aquelas todas umas demandas que a pessoa, uns protocolos grandes que as pessoas colocaram. E infelizmente, por conta que a vacina não chegou em alguns lugares, a gente viu aí tanta morte, né? Tanta morte. E a vacina é uma bênção, gente. Principalmente para acabar logo de vez com esse Covid. Quanto mais vacina tiver no mundo, mais for entregue e chegarem nas casas, mais protegido a gente vai estar. Ah, então você está dizendo que é a vacina que nos protege? Não. Eu estou dizendo que o sangue de Jesus ele nos protege muito mais do que qualquer vacina, porque ele é a vacina contra o pecado, né? Mas eu estou dizendo para a gente ser prudentes, né? Ser conscientes, até mesmo para tomar essa vacina, tá bom? Eu sou totalmente a favor da vacina e se pudesse já eu vacinar, eu já teria vacinado, né? E fico muito feliz quando alguém vacina, né? Meu pai já vacinou, minha mãe está perto de vacinar aí, né? Fiquei feliz aqui porque a Eliette vacinou também. E a Jéssica já tomou as 2 doses aí, que coisa boa, né? E gente, tem coisa melhor. Nos Estados Unidos, eu não sei se já viu essa reportagem, mas nos Estados Unidos já tem lugares a qual você pode passear, pode andar sem máscara, né? Graças a Deus, né? Em alguns lugares eles já estão vacinando adolescentes já, né? Já tá finalizando ali. Por quê? Porque eles alcançaram a imunidade em massa. Então, por conta do governo, né? O governo, ele é feito para isso, é para fazer o bem para as pessoas. O governo não foi feito para fazer o mal, né? E se a pessoa ela tem, e até mesmo, ó, aqui Paulo está falando da autoridade, a autoridade policial,
autoridade do STF, STJ, autoridade governamental, todas essas pessoas elas foram erguidas e foram dadas a autoridade de Deus para elas, para que elas governassem, para que elas colocassem também a ordem na nossa nação aí, né? Na onde que a pessoa mora, tanto em várias nações. E aí Deus fala que até a espada, né, está nas mãos dessa autoridade, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. É por isso que existem leis, né? É por isso que existem leis. A Constituição que rege, né, o Brasil, é por isso que existem leis para que essas pessoas consigam, através da lei, julgar a pessoa, né? Então, portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Olha só o que ele está falando aqui, ó. Mas também por dever de consciência. Existe aqui um dever de consciência. Agora eu vou entrar num ponto aqui que eu quero que vocês me respondam, né? Que vocês entrem junto comigo. Até que ponto o governo ele tem autoridade sobre nós? Até que ponto o governo tem autoridade sobre a gente, né? A gente sabe que o país ele é um estado laico. E não é porque ele é um estado laico que ele é um estado ateísta, né? Tá falando assim, ó, o estado laico é um estado a qual tem várias religiões, né, que regem, e o governo ele tem uma fronteira que ele não pode entrar, né? Por que eu fiz essa pergunta? Até onde que o Estado pode entrar? Porque o Estado ele não pode entrar na sua casa e falar assim, ó, você deve educar seu filho dessa forma. Ou você deve educar seu filho assim. Ou então faz isso com seu filho. Não, o Estado não tem esse poder de entrar na sua casa e querer mandar dentro da sua casa. Porque quem manda lá é você, né? O Estado ele pode fechar uma igreja. Estou falando de uma igreja católica, de uma igreja evangélica, do candomblé, de alguma coisa assim. O Estado não tem esse poder. Porque a Constituição diz que o Brasil ele é um Estado laico. Então ele não pode interferir, né, nas atividades religiosas. Ele tem uma fronteira aí, né, que não pode passar de maneira alguma, né? E você vê aí que o que mais o Estado quer? O Estado quer o autoritarismo. O que é o autoritarismo? É colocar tudo dentro de uma bolha e ele conseguir controlar tudo e todos. A gente vê a ideologia de gênero. O quanto que a ideologia de gênero cresceu. Por quê? Porque a igreja se calou, a ideologia cresceu, né? Lá dentro do Senado, dos ministérios, lá dentro da onde os deputados ficam, do Congresso, né? Eles criaram PECs, né? Tanto que algumas PECs foram destruídas por conta da ideologia. E o que mais eles querem colocar dentro das escolas? A questão da ideologia de gênero, né? Porque eles querem entrar de todo jeito com autoritarismo dentro das casas. E aí sim a gente pode ser contra. O que Paulo está falando aqui, que você não deve ser um anarquista, né? Ah, então eu posso ter as minhas ideias contra o governo? Pode, mas respeitando a todo tempo, né? Respeitando a todo tempo o governo, respeitando que ali existe uma autoridade instituída por Deus. Agora, quando ele parte do princípio de desonrar a família, é até uma questão moral, né? Uma consciência moral. É o que Paulo está falando aqui, ó. Mas também por dever de consciência, uma consciência moral, né? Porque muitas vezes o Estado ele vai querer entrar na sua casa para dizer como é que você tem que tratar seu filho, para dizer como que você deve coordenar a sua casa, até mesmo para colocar um imposto. Então, assim, por isso que existem as manifestações, né? E o brasileiro, assim, infelizmente, e eu falo até da igreja também evangélica, aceita qualquer tipo de coisa. A igreja ela não é contra, né? Não vou generalizar, mas estou falando assim que algumas questões a igreja tem se calado, principalmente da questão da ideologia. É porque, não, é porque
ah, Deus ama todos, então. Não, não é assim que acontece. Não é assim que a carruagem anda. Existe a ideologia de gente. Gente, e a coisa mais difícil para você mudar dentro de uma sociedade é a sua cultura. Quando uma cultura é instaurada dentro da sociedade, moço, é uma dificuldade. E é o que a gente está vendo aqui em Romanos também. Porque existia aqui uma cultura, a qual Paulo estava mostrando que cultura é essa, e agora Paulo também estava mostrando para eles aqui, ó, vocês podem ir contra a ideologia, mas a autoridade, ela foi constituída por Deus. Entendeu? Então, assim, através de manifestos, através de protestos, né, todos pacíficos, né, o cristão, ele é um pacificador, né, ele não é um destruidor. Eu não acredito nessas passeatas aí, nesses protestos a qual a pessoa destrói carros, destrói lojas, entra e rouba, sabe? Isso aí já é vandalismo. E isso aí, Deus é contra. Deus é contra essas pessoas, seja de direita, seja de esquerda, né? Agora, contra a ideologia, contra aquilo que fere moralmente o homem, aí sim, nós temos que ser contra, né? Porque, como a gente viu aqui, o homem ele tem que governar para o bem da nossa nação. E a gente sabe que se a ideologia de gênero entrar, ela destrói. Se o ateísmo entrar, destrói. É só você perceber. Gente, eu não vou muito longe, não. Eu vou colocar o Chile. O Chile cresceu muito a questão do ateísmo. Né? E o que aconteceu? A gente viu aí esses dias. O que aconteceu no Chile? Pessoas entrando dentro dos templos e tacando fogo, né? Da igreja católica, evangélica, tacando fogo mesmo, colocando as pessoas para fora e metendo fogo, ateando fogo. E ali as mulheres comemorando, né? Então, assim, tudo tem um equilíbrio. Com o equilíbrio se vence, né? Então, a igreja ela precisa se posicionar na questão de ideologia, a igreja precisa se posicionar na questão da consciência moral, né? Então, a igreja precisa se posicionar sim, né? Então, nós temos que se posicionar. E aí Paulo continua no versículo 6. São impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, diáconos de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pague a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Foi o que chegaram, pausou aí, foi o que chegaram e perguntaram para Jesus, né? Jesus, convém pagar imposto? Por quê? Porque travou aí, gente. Calma aí. Travou? Oi, oi, oi. Responde aí. Travou? Voltou? Tá normal? Eita. Calma aí. Travou aí, gente? Responde aí pra mim. Boa noite, Rômulo. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Pra mim ainda tá normal, tá? Mas tá travado ou travou e agora tá normal? Travou e voltou com a imagem ruim. Tá. Calma aí, deixa eu pausar aqui de novo. Meu Deus, o que tá acontecendo com essa internet? Vê agora, gente. Vê agora se voltou. Travou e voltou com a imagem ruim. Imagem tá ruim. Janta ok, o Luiz tá jantando. Voltou, mas tá com a imagem ruim. Já tá ok. Beleza, melhorou, né? Melhorou aí. Normal, normal, beleza. Melhorou, beleza, beleza, beleza. Né? E aqui o que Paulo ele tá continuando aqui no versículo 7. Paguem a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito e a quem honra, honra, né? Pague o que é devido. E aí eu falei até a respeito de Jesus, né? Jesus ele foi questionado
se era bom pagar imposto ou não. E aí ele pega a moeda e ele mostra o epígrafe da moeda e pergunta, de quem é essa imagem? E eles falam, de César. E aí Jesus fala, então dê a César o que é de César. E agora Paulo está dizendo aqui também, né? Então pague tributo. Pague tributo a quem é tributo, imposto a quem é imposto, a quem é respeito, respeito, e a quem é honra, honra. Né? Por quê? O crente, gente, o crente tem que entender que ele é diferente. Ele é diferente de qualquer outras pessoas. O crente, ele tem que ser um cara, um exemplo. O crente tem que ser esse exemplo, né? O crente ele tem que ser um bom pagador. O crente ele tem que ser um cara de boa fama. O crente ele tem que ter uma consciência pura, limpa perante Deus. O crente não pode ser anarquista. O crente ele não pode ser usurpador. Então assim, olha só o tanto de coisa que Paulo está dizendo para a gente, né? As funções e o caráter de um verdadeiro cristão, né? Eu não costumo analisar, e eu também nem gosto muito de analisar a vida dos outros, mas eu não acredito numa pessoa que se diz cristã e ela é uma má pagadora, né? Só compra as coisas fiado e não paga, finge que não é com ela. Olha aí, Deus está falando aqui, finge que não é com ela, né? A pessoa ela deve às outras, mas não dá um questionamento, né? Tudo isso, gente, reflete na sua vida cristã. Ou você acha que o crente é só espiritual? Se o crente fosse só espírito, não existia carne, né? O crente ele tem que ser um bom pagador, não tem que ser homem de dupla palavra, né? É sim, sim ou não, não. O crente tem que ser essa pessoa, né? E aí ele está falando, paguem a todos o que é devido. Se é imposto, pague o imposto. Se é honra, honre. Se é respeito, respeite, né? Porque fazendo isso, você está cumprindo a lei. Fazendo isso, você está cumprindo a lei de Deus e juntamente a lei dos homens, né? E aqui eu dou uma pausa e eu lembro também que a gente tem que obedecer primeiro a Deus, né? Não aquilo que... Porque eu falei a respeito das leis humanas, né? Eu falei a respeito das leis humanas e vamos supor que as leis humanas, ela fala assim, ó, como eu falei que o Estado é laico, né? E a lei humana... Eu vou colocar outro país que o Estado não é laico, que é ateísta. E aí eles falam assim, ó, todo e qualquer tipo de relacionamento, a igreja, ela tem que fazer, ela tem que, se for um casamento homossexual, homoafetivo, a igreja ela tem que fazer, né? E aí se a gente for no cumprimento da lei de Deus, o que acontece? A lei de Deus não permite casamento homoafetivo. Então, a igreja, ela tem que perseverar. E aí a gente tem que lembrar até mesmo que os apóstolos falaram perante o Sinédrio, né? Quando eles estavam perante o Sinédrio, os homens falaram assim, ó, vocês não vão agora, vocês vão ser soltos, mas a partir de agora, vocês não podem falar o nome de Jesus, nem curar no nome de Jesus, e ao menos falar o nome de Jesus pela cidade. E aí o que eles falaram? Cabe a nós obedecer a Deus, obedecer a homens. Então, a igreja, nós temos que ter esse papel de primeiro obedecer às leis de Deus, porque a gente fazendo isso, a gente automaticamente está obedecendo às leis humanas. E se a lei humana é contra a lei de Deus, nós temos que ser contra essas leis. Espero que você tenha entendido, né? Então, assim, a gente tem que se posicionar também. A igreja, ela não pode ser patética. A igreja não pode ser patética. A igreja ela tem que ser profética. A igreja que ela é instaurada em um lugar, em uma região, naquela região ali é onde tem que existir mais prosperidade, né? Mas o que a gente vê hoje em dia? Aonde tem uma igreja instaurada, os vizinhos têm uma revolta da igreja, odeiam a igreja, porque a igreja ela só fica fechada, fica naquele ciclo ali de 4 paredes. E a igreja ela não foi feita para isso. A igreja ela foi feita para servir a sociedade. Como? Com o evangelho, né? Com o evangelho. A melhor forma da gente servir alguém é você fazendo ou tratando o evangelho. E agora Paulo fala do amor ao próximo e o cumprimento da lei, né? A gente falou sobre leis, mas agora a gente também vai ver o cumprimento da lei. O que é esse cumprimento da lei? E ele fala, não fiquem devendo nada a ninguém. Olha só, o que eu acabei de falar para vocês.
né? Crentes que são maus pagadores, crente que deve não paga, sabe? Pessoas que sabem que estão devendo, não dá uma explicação, né? Eu tô falando assim, também tô falando do homem aqui perfeito, né? É impossível a gente ser perfeito, mas é possível a gente viver bem, né? Viver sem dever, viver sem dever nada a ninguém. Gente, a melhor coisa que existe é você ter a sua mente tranquila e você não dever nada para ninguém. A pior coisa do homem que o homem faz é cair na mão do homem. Tanto que o próprio Davi falou, né? O profeta Natan chegou para ele e perguntou para ele assim: ó, você quer cair na mão do homem ou você quer cair na mão de Deus? E aí Davi, ele nem pensou, ele já deu sua resposta automática. Fala: eu prefiro cair na mão de Deus, porque eu sei que Deus vai ter misericórdia. Agora o homem não. Quando você deve a alguém, vamos colocar aqui um agiota. Quando você deve um agiota, o que ele vai fazer com você? Ele vai te sugar até as suas últimas forças. E se possível, lá na frente também ele vai até te matar, se você não pagar a dívida. O homem faz isso, né? E o que Paulo está falando aqui, não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de um para com os outros. Pois quem ama o próximo, ele cumpre a lei. Olha o que Paulo está falando aqui. Quem ama o seu próximo, ele cumpre a lei. Por quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, né? E amarás o teu próximo como a ti mesmo. É isso que Paulo tá dizendo aqui, ó. Se você ama seu irmão, né, você está cumprindo a lei, você está cumprindo o mandamento, né? Então, o que eu devo para você, o que você me deve é o amor, sempre o amor, né? Não é um amor fingido, como a gente viu, um amor fingido, um amor que traz dor, um amor que traz rancor, não. O verdadeiro amor, ele lança fora todo medo, tá bom? Tem uma pergunta aqui, ó. Você celebraria um casamento homossexual ou seria preso? Eu seria preso, tá, Cris? Eu seria preso. Eu não celebraria, tá bom? Não celebraria porque vai contra princípios de Cristo, princípios de Deus, princípios da nossa fé, né? Mas também não, cada um segue sua vida, né? Mas eu não celebraria de forma alguma, tá bom? Porque eu sei que fere os mandamentos, fere também o coração de Deus. E se fosse, então se você vai ser preso se você não fazer, né, no caso. Eu seria preso, né? Seria preso, iria até o tribunal, sim, sem problema nenhum. Tá bom? Mas a minha posição é essa. Não faria. E também não tenho nada contra, né? Depois para as pessoas, tá falando, não, tenho nada contra. Cada um segue sua vida, porém, o que a Bíblia diz é o que eu sigo, tá bom? Então, se eu tivesse essa opção de celebrar ou não celebraria, tá bom? Então, e amo todos, né? Eu tenho amigos que são gays, amigos que são homossexuais, e amo de coração mesmo, né? Tem um amigo mesmo que ele é meu irmão, me respeita, eu respeito ele. Eu acho que tudo parte do princípio do amor e do respeito, né? Cada um se colocando no seu lugar. Ele me respeita, né? Ele me liga, por muitas vezes ele me liga, pedindo ajuda, pedindo oração, e a gente ora junto, eu falo da palavra com ele, a gente brinca, a gente ri, né? Por videochamada. E assim, é um respeito que é lá e cá, né? Se você der respeito, é o que Paulo está falando aqui, ó. Se você respeitar os outros vão te respeitar também, né? Mas tem uns religiosos aí que já condenam logo os homossexuais, falam que vão para o inferno, falam que Deus vai matar eles, vai jogar eles lá no inferno, e aí traz até uma revolta, né? Para os homossexuais aí, para as pessoas, para a galera aí LGBT. Né? Então, assim, nós temos que saber que a homofobia existe, né? A xenofobia existe, tudo isso aí existe, né? Então, tudo isso aí também é contra princípios bíblicos, né? Um cristão que é homofóbico não entra na minha mente isso aí. Não entra, porque é o que Paulo está falando aqui, ó. Vocês não devem dever nada a ninguém, senão o amor, né? Se você quer que aquela pessoa mude de vida, o pecado de homossexualismo é o mesmo pecado de adultério, gente.
Tudo é pecado, perante Deus tudo é pecado, né? Mas o homem, ele coloca a sua base, o homem coloca aí a sua balança, né? E coloca, não, o homossexual ele vai morrer, ele tem que ir pro inferno, tem que arder no fogo. E aí o adúltero faz o que com ele então? O que mente, né? O que rouba. E aí, faz o que com ele? Né? Então, assim, gente, a gente tem que saber discernir o tempo e as coisas. Saber discernir tudo isso aí. Tá bom? Então, a gente não deve dever nada a ninguém, senão o amor. Pois estes mandamentos: não comete adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como a si mesmo. Foi o que eles perguntaram até para o próprio Cristo, né? Mestre, qual que é o grande mandamento? E aí ele fala: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ame o teu próximo como a ti mesmo. Você fazendo tudo isso, você está cumprindo a lei. E agora Paulo vem novamente explicando, né? E o amor, ele não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. E a gente vê aqui que os mandamentos, ele é uma cruz. Não sei se você já percebeu. Os mandamentos é uma cruz, né? Primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, não terás outros ídolos, não clamarás o Senhor teu Deus em vão e guardar o dia do sábado. Esse é a primeira etapa e a primeira tábua da lei. Aqui é horizontalmente, né? Horizontal, é entre o homem e Deus. E agora, qual é o vertical? É o que você comete contra as pessoas. Não matarás, não cobiçar, não furtar, não cometer adultério. Tudo isso é contra as pessoas, né? Então tem a forma vertical e a forma horizontal e a forma vertical. Aquilo que eu sou com Deus e aquilo que eu sou com o homem, né? Então, existe na lei, no mandamento, existe aí a nossa cruz, né? A qual nós devemos ter comunhão com Deus, né? O mandamento comunhão com Deus e também o mandamento comunhão com os homens. Então, nós amarmos ao Senhor. Olha só como que Jesus, ele é ele explica muito os dois mandamentos, os grandes mandamentos, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Porque se você amar o Senhor teu Deus de todo o coração, você não vai ter outro ídolo, você não vai ter, você vai guardar o sábado, né? Naquela época era o mandamento, né? Você vai ter comunhão com Deus. Então tudo isso, você só amando ao Senhor, você vai estar cumprindo os 4 primeiros mandamentos da primeira tábua da lei. Agora a segunda tábua, que é os outros 6, é com o próximo. E aí Jesus continua: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque se eu me amo, eu não pego uma faca e eu corto os meus punhos. Se eu me amo, eu não pego uma corda, coloco no meu pescoço, me penduro e me jogo. E assim também eu vou fazer com o meu próximo. Se eu me amo, eu vou amar meu próximo. E aí, o que vai acontecer? Automaticamente eu vou estar cumprindo as outras leis também. Os mandamentos, né? Que é o quê? Amar o meu irmão como a mim mesmo. Então eu vou tratar bem o meu irmão. Não vou cobiçar, não vou furtar, não vou matar, não vou escandalizar, né? Então, esses 2 mandamentos é o amor, tá? É só Deus para nos ajudar a amar o próximo de verdade, sem falsidade. Isso aí, Jéssica, é uma pura e uma tremenda verdade, né? Tenho vários amigos homossexuais e os trato com muito amor e respeito, né? O respeito acima de tudo, gente. É só Deus para nos ajudar a amar o próximo de verdade, sem falsidade. É verdade, Jéssica. Só Deus para iluminar o nosso entendimento. E a Bíblia, ela é um confronto diário. Eu não sei como é que tá com você aí, mas eu sei que todo dia eu levo uma pancada, uma porrada mesmo de Deus. Porque a Bíblia, ela é totalmente contra o nosso ego. A Bíblia é totalmente contra aquilo que a gente pensa. E a Bíblia, ela nos desmorona mesmo. Quanto mais você lê a Bíblia, mais destruído você fica. Porque ela vem quebrando dentro de você religião,
dogmas, sabe? Vem quebrando dentro de você tanta coisa ruim que você fica assim, cara, eu sou. É igual Paulo fala mesmo, eu sou um miserável, eu sou o pior dos homens, né? Mas a Bíblia, ela vem, ela bate sem dó. Então, assim, é esse confronto que faz com que a gente sobreviva e viva até mesmo melhor. Se não tiver esse confronto no amor, o amor é confronto, gente. Tem muita gente que assiste muito os filmes da Disney, né? O príncipe e a princesa, a Rapunzel, e pensa que o amor é aquilo ali. Não, o amor ele é sofredor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o verdadeiro amor, né? Tem muita gente que ama só de palavras, mas pensa elas que amam, mas só gostam, né? Amar quem a gente gosta é fácil demais. Quero ver amar quem te persegue todo dia. Oh Deus, nos ajude, me ajude, a Jéssica tá falando. Verdade, Jéssica. Cara, como é difícil você amar uma pessoa que te percebe. Como é difícil, gente. E olha o que Paulo tá falando pra gente aqui, ó. Orai por quem vos persegue. Gente, isso aqui, cara, quando você lê, quando você entende isso, você vê, cara, que é muito difícil. É muito difícil. O que a Jéssica tá falando aí, no papel aqui, eu descrevendo aqui é fácil, né? Mas na prática é difícil. Você abençoar quem te amaldiçoa, você querer o bem para aqueles que querem o mal, isso retrata muito a respeito do caráter do homem, né? Do caráter da pessoa. Porque não é igual sempre. Eu vou levar essa frase aqui, eu espero que você leve ela pro resto da sua vida. Não é porque a pessoa é falsa que você tem que ser falso com ela. Não é porque a pessoa mente de você que você tem que mentir por ela ou dela, né? Nos ajude mesmo, viu, Jéssica? Em nome de Jesus, que Deus nos ajude, que abra o nosso entendimento. Verdade, desse jeito. A Lisandra tá falando, desse jeito, pastor. A Cris tá falando, essa é a nossa luta diária, amar quem nos persegue. Luiz falou, quanto mais você lê a Bíblia, mais desconfortável você fica consigo mesmo. Verdade, Luiz. Amar é um grande desafio. Eita, é verdade. Isso aqui eu vou até fixar. Verdade, Ju. E amar tem que ser uma decisão. Porque amor não é sentimento, é um mandamento. Eita fé, vocês estão demais aí nos comentários, gente. É verdade. Amar é um... Amor, traz um pouquinho de água para mim. Amar tem que ser uma decisão. Eu decido amar ou não. Isso aí é verdade. Deus, ele decidiu amar o mundo. Mas o amor não é só palavras. Ele provou ao mundo o seu amor. Como? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho. Então, Deus, ele fez um ato o ato maior, mais grotesco de amor, né? Porque ele morreu pro bom, pro ruim, para aquele que iria falar mal dele, para aquele que iria fazer com que cristãos iriam ser mortos, né? E ele prova seu amor. E agora olha só, quem tá falando de amor aqui? Gente, quem tá falando de amor, a gente tá falando de Paulo, um cara que perseguiu a igreja, um cara que matou, um cara que perseguiu, que queria matar os outros, que prendeu os outros, que Estevão estava ali sendo apedrejado e ele estava ali consciente da morte de Estevão. E agora esse mesmo homem que foi transformado pelo amor está pregando o amor, né? Então assim, a gente aprende muito com Paulo e agora Paulo está nos ensinando mais ainda a respeito do amor, né? Amar é cuidar, amar é zelar, amar é você está disposto de largar o seu querer para que outra pessoa seja beneficiada, né? E amar também é uma grande decisão, né? Ou você ama ou você odeia, né, Luiz? Luiz está falando aí, ou você ama ou você odeia, né? Então nós temos que amar, e pedir a Deus. Esses dias mesmo, eu tô indo todo dia pro Gama, né? Eu tô indo de carro pro Gama e tá sendo um dos... Sabe assim, eu tô conversando muito com Deus. E eu tô pedindo muito a Ele, isso que a gente tá lendo, sabe? Porque é fácil, gente, a gente amar quem gosta da gente. É fácil eu amar meu filho, é fácil eu amar minha esposa, é fácil eu amar os da minha família. É muito fácil.
Aí você fala, ah, não é fácil. Não, é fácil, gente, é fácil. Porque eles sempre vão querer nosso bem, né? Mas quem quer o nosso mal? Quem quer ver a gente na ruína? Quem quer ver a nossa família destruída? É difícil. É difícil. E eu falo por experiência própria, né? É difícil. É muito difícil, mas não é impossível. E quando você pede a Deus sabedoria de Deus, e quando você pede a Deus um amor fraternal, é o que a gente tem que viver, o amor fraternal, o amor em família, cara, tudo muda. E esses dias eu tenho pedido muito isso a Deus. Deus, eu preciso da sua sabedoria. Eu preciso do seu amor. Sabe? Porque eu não quero viver por mim mesmo. Eu não quero viver pelos meus atos, né? Meus atos. Eu não quero viver somente por aquilo que eu penso, mas eu quero viver na base da tua palavra, do teu evangelho, né? E amar quem nos persegue, amar quem nos odeia, amar quem quer o nosso mal, amar quem quer ver a nossa destruição é difícil. Mas decida hoje amar, né? A gente está vendo aqui que o amor é uma decisão. E aí ele fala a respeito do dia próximo, né? O dia está próximo. E digo isso a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Eu quero dizer para você que a sua salvação está mais perto hoje do que ontem, porque ontem já passou, né? Então a nossa salvação a cada dia está mais próxima, está mais perto. Cada dia Jesus está mais perto de voltar, né? E nós temos que despertar desse sono. O que Paulo está nos alertando aqui é que nós devemos nos despertar deste sono, né? O sono da indolência. Vai alta noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias. Obrigado. Não em orgias. Versículo 12, gente. Vai alta noite e o dia vem chegando. Deixamos, pois, as obras das trevas e revistamos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdia e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venham a satisfazer os desejos da vossa carne, né? Nós sabemos aí que o dia está próximo, está mais próximo do que ontem, está mais próximo do que o ano de 2020, ou o ano que você nasceu, está mais próximo à vinda do Senhor. E agora Paulo está dizendo para a gente, olha, larga tudo isso aí que é de treva, larga as trevas para lá, né? Larga esse sono, né? Quanta gente que está dentro das igrejas, está dentro da igreja há anos dormindo, ó, anos dormindo. E aí, o que ele está dizendo aqui para a gente? Nós precisamos nos despertar. É tempo de despertamento. É tempo de despertamento na nossa nação. É tempo de despertamento na oração, na leitura, né? Tem muita gente que coloca desculpa em tanta coisa. Ah, mas é porque não dou conta. Ah, é porque isso. Não tem, a pessoa não tenta e aí ela coloca uma desculpa na frente, né? Então é tempo da gente se despertar, não é da gente estar dormindo, tá bom? E aí Paulo está falando, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venham a satisfazer os desejos da carne. Ele está falando assim, ó, gente, mas agora vocês têm que se revestir de quem? De Jesus Cristo. Porque você tem uma consciência de Cristo. Você anda como Cristo andou, você vai amar mais do que julgar, né? Esse papel de julgamento já é do Senhor. Esse papel de apontamento é o Senhor que vai fazer, cada um segundo as suas obras. Então, nós temos que amar, né? Mostrar o caminho, mostrar a direção. E quando você mostra o caminho e a direção, por si só, já é um ato de amor, né? Por si só, já é um ato de fé e de amor junto, tá bom? Tá travando aí pra vocês? Pra mim tá parecendo que tá com um lagzinho aqui. Vê pra mim se tá travando aí. E aqui a gente finaliza o capítulo 13. E a gente também já entra no capítulo 14 a respeito dos fracos na fé, né?
E ele diz já no capítulo 14: acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Né? Mas quem come de tudo não deve desprezar o que não come. E o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Né? Houve aqui uma divisão. O Luiz falou que tá ok, beleza. Né? Aqui tá tendo uma divisão aqui, né? Porque alguns comiam só legume, outros comiam de tudo, outros não comiam nada. E aí Paulo tá falando: respeitem aqueles que comem de tudo, respeitem aqueles que comem só legumes, respeitem aqueles que comem tudo também, né? E aí ele está falando: quem é você para julgar seu irmão, o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé porque o Senhor é poderoso para manter em pé. Né? Alguns pensam que certos dias não são importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo é para o Senhor, que não deve comer, e dá graças a Deus. Aqui, ele está falando até mesmo daqueles que guardam os sábados, né? Nós sabemos aí que... Qual o nome daqueles? A igreja do sétimo dia, né? Acho que é Adventista do sétimo dia. As Adventistas do sétimo dia, até hoje, eles guardam o sábado. E tem muita gente que critica, né? Porque eles guardam, porque é um mandamento antigo, não sei o que. Gente, se eles guardam, se eles fazem isso para o Senhor, amém. É o que Paulo está falando aqui para a gente, sabe? Se eles guardam esse dia, amém. Que nós venhamos ter a paz com eles. Né? Eu já vi muita gente criticando. Ah, mas é porque guarda o sábado, não precisa disso. Gente, se eles estão guardando para o Senhor, então eles estão fazendo bem para Deus, para o próprio Senhor que eles creem. Né? Isso aqui é de forma consciente. Né? Adventista, a Dani confirmando aí, ó, Adventista do sétimo dia. Né? Eles guardam ainda o sábado. Né? Eles não. Gente, eles são fiéis. Né? O que a gente pode ver que eles são fiéis. Eu já vi gente que saiu de emprego porque iria trabalhar no sábado e eles saíram, eles optaram a não ficar no emprego porque eles guardavam o sábado. Ou então pessoas, até o concurso público, gente. Até o concurso público eles abrem uma exceção para quem é adventista, né? Para eles não fazer a prova sábado e sim domingo. Olha só, se até os homens eles têm esse respeito, por que a gente não pode respeitar? Por que a gente não pode, sabe, ter essa consciência de respeito? É uma consciência de respeito que Paulo está falando aqui, ó. Se você come carne e outra pessoa não come, respeita, sabe, respeita. Faça isso em amor, né? É a tolerância com os fracos, né? Eu não estou falando que eles são mais fracos que a gente come carne ou não. Não, estou falando da questão de consciência. Cada um faz isso conforme a sua consciência. Para eles acham certo. Então, se eles estão fazendo isso para a glória de Deus, e na Bíblia fala para a gente não julgar, então, meu irmão, deixa que eles façam. Sabe o que acontece? A gente tem que aprender a lidar com as diferenças uns dos outros. As igrejas, hoje em dia, elas querem ser muito independentes, né? Elas querem ser muito independentes e elas agregam o evangelho somente a um certo tipo de pessoas. E a gente tem que ter essa consciência que todos os nossos dedos são iguais, são da mesma mão, mas nem todos são iguais. Mas mesmo assim, eles não deixaram de ser dedos e mesmo assim, eles não deixaram de sair da mão. Então, aqui todo mundo tem os 5 dedos, né? Algumas pessoas não têm porque foram amputados, mas todos nós temos. Mas nem todos eles são iguais. Mas estão na mesma mão. E a gente tem que lidar com essas diferenças. Né? A gente tem que lidar. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. E se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Somos todos nós do mesmo corpo. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver.
para ser senhor tanto de mortos como de vivos. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Olha só, de qual é esse tribunal? É um tribunal de Deus, não é o tribunal do Júnior. Não é o tribunal da Daiane, da Cris, da Ju, da Jéssica, do Luiz, da Lisandra. Não, não é esse tribunal. Não é você que vai erguer um tribunal e vai julgar as pessoas. Não, todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores, confessará a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará conta de si mesmo diante de Deus. Olha só isso aqui. Eu quero que você anote isso aí, eu quero que você grife. Esse versículo 12 do capítulo 14 de Romanos. Assim, pois, cada um de nós prestará conta de si mesmo diante de Deus. Eu não vou prestar conta daquilo que a Daiane fez. Eu não vou prestar conta daquilo que Josué fez. Eu posso instruir a eles. Principalmente filhos, né? Filhos, eles foram feitos para ser instruídos pelos pais. Filhos é a herança do Senhor, sendo instruídos pelos seus pais. Deus deu a Maria e a José a capacidade, né, deles gerarem Jesus e deles também instruírem Jesus. Essa capacidade foi dada por Deus a José e Maria. Deus não interferiu. Você não vai ver Deus descendo e olhando para Maria e falar: por que você está tratando meu filho desse jeito? Por que você não corrigiu Jesus quando era para ter corrigido? Você não vai ver em nenhum momento Deus descendo, né, falando para Maria: por que você está cuidando do meu filho? Por que você esqueceu? Por que você abandonou meu filho 3 dias lá no templo? Por que você fez isso? Você não vê Deus fazendo isso. Porque a parte de instrução vem de quem? Vem dos pais. E Maria e José, eles instruíram muito bem Jesus, né? Ah, mas Jesus é filho de Deus. Sim, mas ele teve uma instrução também humana, né? Ele tinha as características do seu pai, de José, né? Tanto que o povo mesmo falou: mas esse aí não é filho do carpinteiro? Esse aí não é filho de José, aquele carpinteiro? O que ele está pregando em tudo isso? Da onde que vem essa sabedoria toda? Então, ele foi instruído. Tanto que até no próprio templo, quando Jesus foi esquecido pelos seus pais, Maria e José entenderam, né? Entenderam a colocação de Jesus ali, quando ele falou que ele estava fazendo as obras, cumprindo as ordens do seu pai. E aí, o que acontece? Gente, a gente vai prestar conta da nossa vida. Eu não vou prestar conta da vida da Cris. Eu não vou prestar conta da vida da Ju, do Luiz Carlos, da Lisandra. Não vou prestar conta daquilo que você fez. Né? Não vou prestar conta, porque cada um prestará conta de si mesmo diante do tribunal de Deus. Então, esse tribunal vai ser Deus que vai julgar e vai ser as suas obras que vai ser julgadas. E também você não vai ser prestado conta por conta de mim. Ah, foi por conta do Júnior que eu desviei. Ah, foi por conta do Luiz, foi por conta da Daiane, foi por conta de alguém que eu fiz isso. Não. Quem fez? Foi você. Então, quem vai ter que pagar essa dívida é você. Tá bom? E Paulo também está se incluindo. Cada um de nós prestará conta de si mesmo diante de Deus. E agora no versículo 13 ele fala da liberdade e do amor. E agora ele fala: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr por tropeço ou escândalo diante do irmão. Então eu não posso, olha só, você, não pode de maneira alguma fazer com que outras pessoas tropecem. A gente não pode ser pedras de tropeço no meio do caminho dos outros. Por quê? Porque a gente vai fazer com que outras pessoas se escandalizem e assim automaticamente o nome de Deus vai ser escandalizado. Né? Muitas pessoas, quando elas sabem que eu sou pastor, elas já colocam um jugo já sobre mim. Né? E aí, a partir daí, essas pessoas elas ficam julgando toda a minha ação.
Porque eu posso ser pedra de tropeço para alguém, né? Se você falar assim, eu sou cristão, a pessoa ela pode te olhar como pedra de tropeço. Então ela vai olhar as suas atitudes. E foi algo que eu já falei aqui, eu repito. O que mais afasta as pessoas do evangelho de Cristo são os próprios evangélicos, porque não dão testemunho, não são bons pagadores, não amam, né? Deve mais do que o Serasa, deve mais do que tudo, né? Compra tudo fiado, não paga. Aí a pessoa olha assim, rapaz, eu ser crente como esse crente aí quer nada, né? Então isso é muito sério, gente. Quando a gente entra nessa parte de caráter cristão, a gente não está falando de um caráter qualquer. É muito sério tudo isso. É muito sério, né? A gente tem uma posição assim muito séria. Ah, então um cristão tem que ser um quadrado. Não estou falando que você deve ser um quadrado, um retardado mental. Estou falando disso. Por quê? Muita gente fala assim, o cristão é chato demais ser crente. É chato não, gente. A maior, eu vou falar algo aqui que é muito, 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 muito sério. A maior prisão que eu posso ter é estar aprisionado com o Senhor. É estar totalmente entrelaçado com Ele, nas suas cordas de amor. Eu prefiro estar totalmente entrelaçado nas cordas de amor de Deus do que entrelaçado com os homens ou com o pecado. Né? E nós precisamos ter essa consciência. E é isso que Paulo está falando aqui para a gente. Olha, a liberdade, ela não te dá a liberalidade para você fazer os outros pecarem, para você ser pedra de tropeço na vida dos outros. Né? Eu sei, olha só o que Paulo está falando aqui, ó, no versículo 14. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser que aquela pessoa que pensa que alguma coisa é impura, para esse é impura. Se o teu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom. O que Paulo está falando aqui? Ele está dando continuidade, né, a respeito da comida, né, daqueles que comem, daqueles que não comem. E ele fala assim, ó, se você sabe que a pessoa, vamos supor, eu sou convidado para ir jantar na casa de alguém. E lá essa pessoa ela não come carne, né? Ela só come, vou colocar a carne vermelha, né? Ela não come carne vermelha. E aí eu sou convidado para ir lá e ela me apresenta ali, ela prepara um frango, né? Um frango ali bem gostosinho e tudo mais. E aí eu chego lá na casa da pessoa, eu pego assim e falo, não, eu não quero comer esse frango, porque eu como carne vermelha. E você tem que me apresentar e eu tenho que comer carne vermelha. E a pessoa ela vai ficar triste, né? Ela vai ficar triste porque você foi convidado, você está na casa dela e ali a pessoa ela não teve o devido respeito. Então, você pode fazer com que os outros pequem. Então, se você foi convidado para uma casa que não come e você está lá, o que foi apresentado diante de você, gente, come, sabe? Sem murmurar, sem falar nada. Até nisso, a nossa conduta ela deve ser uma conduta cristã. É isso que Paulo está falando aqui. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Então, assim como Jesus falou também que o reino de Deus não é comida, Paulo também está afirmando que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o quê? Justiça, paz, alegria no Espírito. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas, né? Você precisa, eu não busco a aprovação de pessoas. Beleza. Realmente tem algumas coisas, que as pessoas não vão aprovar, né? Elas não vão gostar de você. As pessoas não vão gostar de você do seu jeito. Ou elas vão te amar ou vão te odiar. É normal, se acostume com isso. Essa é a verdade. Ó o Luiz falando, pode me chamar que eu como de boa. Oxe, eu também. Se quiser fazer uma parmegiana aí, quiser fazer qualquer coisa. Eu lembro de uma agenda que a gente foi fazer lá em Goiânia. Olha só como é que é interessante isso, gente.
E as pessoas, elas observam a gente o tempo todo. Eu vou falar de um exemplo que a gente fez, né? E eu acho que a Daiane vai lembrar disso. Não sei se a Daiane estava. Mas a gente teve uma agenda em Goiânia. E lá, lá em Goiânia, tudo é com piqui, né? Arroz com piqui, macarrão com piqui, lá tudo é com piqui. E a gente chegou lá e aquele cheirão de piqui, porque o cheiro de piqui é igual um nardo, né? Aquele nardo que foi derramado diante dos pés do Senhor, que preenche o ambiente. Né? O cheiro de piqui tem esse poder aí. E aí, tinha gente com... Eu não como piqui, né? Não como porque não gosto mesmo. Ó, ó o Luiz lembrando, meu Deus, que macarrão apimentado, quase morri. Exatamente, eles comem com piqui e apimentado. E a gente chegou lá e a gente comeu o que tinha, gente. A gente não ficou, ai, tem outra coisa, porque eu não como macarrão apimentado, eu não como macarrão com piqui, né? A gente comeu o que tinha. E as pessoas estavam só observando. E as pessoas ficaram observando a gente, né? Comida goiana é boa demais. Arroz com piqui é maravilhoso. Sangue Goiânia aqui. Aí a Jéssica é de Goiânia, né, Jéssica? Comida goiana. Gente, o tempero goiano é bom demais, gente. É gostoso demais, né? Mas ficou aquele gostão. E em Goiânia, eu acho que eles comem pimenta com arroz, né? Não é arroz com pimenta, não. Né? O pimenta com macarrão. Porque o macarrão apimentado, moço. Mas a gente tomou ali uns 15 litros de água, deu tudo certo. E as pessoas ficaram só observando a gente, né? Então, assim, cada um tem um costume. Você vai no Nordeste, é buchada. Você vai no Centro-Oeste, é aquela mistura toda. Você vai em outros lugares, é comidas exóticas. Então, assim, aonde você for, gente, você tem uma conduta, né? Chega, deu fome aqui. Eu tô falando de comida, gente. Chega, deu fome aqui. Meu Deus. Então, assim, o macarrão era apimentado, mas não é porque o macarrão foi apimentado que a gente deixou de comer. A gente comeu, comemorou e a gente fez tudo com todo mundo ali, né? Então, assim, gente, a gente tem que ser prudente, né? A gente tem que ser prudente. Eu não comeria piqui, não. Eu também não comi, não. Eu deixei do lado do prato, né? Mas eu coloquei também junto. Delícia. O tempero eu gosto. Agora piqui tô fora. Tem muita gente que não gosta de piqui, né? Mas tem gente também que ama. E aí? É porque uns gostam e outros amam. Aí você vai, porque fulano de tal gosta de piqui, eu vou desprezar fulano? Não. Né? E é exatamente isso, esse contexto aqui que Paulo está falando. Eu amo pimenta, a Ju falando, eu amo pimenta. Né? Eu já não gosto, eu já sou fraco para pimenta, mas tem gente que ama pimenta. Então, assim, gente, você amando, você não gostando, você. Samuel ainda disse que ama. Gente, o Samuel é tão cara de pau. Ele entrou na live, eu acho que ele já saiu. O Samuelzinho do violão, ele é tão cara de pau que as irmãs perguntaram: e aí, irmão, tá bom? E aí, irmão, tá bom? Chega, ele tava vermelho por causa da pimenta. E aí, irmão, tá gostoso? Tá bom? Aí o Samuel, eu amo pimenta. E ó, taca-lhe água. E ó, taca-lhe água pra dentro. Taca-lhe água pra dentro. Mas assim, as pessoas ficaram observando. Né? Imagina se a gente falasse: não, a gente odeia macarrão. Pô, vocês não podem servir outra coisa. Vamos pedir uma pizza, vocês não podem pedir uma pizza. Não, a gente teve ali um momento de lazer, né? Um momento de paz e de comunhão, né? A gente foi bem alimentado. A comida tava boa, só tava apimentada, mas tava muito boa, né? E é isso que Paulo tá falando. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também aos que são para edificação mútua, né? Então a gente tem que contribuir para a paz, gente. Não é porque uma pessoa gosta ou não gosta que se você vai odiar a pessoa porque ela gosta ou não gosta, né? Aí, ó o William falando, botaram vocês na prova e vocês foram aprovados. Verdade, William. Foi desse jeito. Esses vasos na África ia passar mal. Aí. É verdade, Luiz. Tem muita gente aí, tem muito missionário aí que é muito seleto, né? Mas eu não gosto disso, não gosto daquilo. E quando você for fazer uma missão fora, né? Lá no Japão, lá, que eles não comem arroz, eles comem aqueles negócios lá, o sushi. Arroz eles comem, né? O sushi, os negócios sashimi.
Mas eu tô falando assim, eles não comem arroz, feijão tradicional aqui da nossa região. Né? E aí, quando você for para fora, você for... Ah, os caras vão olhar, nossa, que missionário chato, moço, come nada. E aí as pessoas já nem vão aceitar a sua... Gente, tudo contribui, tudo contribui, gente. O seu jeito, a sua forma de expressar, tudo isso contribui, né? Até mesmo para o evangelho ser alcançado. Tudo isso contribui. E agora, olha o que Paulo está falando aqui, ó. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Versículo 20. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. Então é aquele negócio, se causa escândalo, não come carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. Gente, eu vou entrar aqui nesse caso de beber vinho, né? Gente, é polêmico esse caso, esse negócio de beber vinho é muito polêmico, né? Mas tem muita gente que bebe e fala que é normal, né? Mas tem gente que acha um absurdo, acha um escândalo, né? Então, se traz escândalo, não faça, né? Se traz escândalo, não faça. A fé que vocês têm, guarde-a para você, mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém da fé. E tudo que não provém de fé é pecado. E tudo que não provém da fé é pecado. Depois eu vou fazer uma live só sobre essa questão de vinho. Pode ou não beber vinho? Pode beber cerveja? Pode beber álcool? Pode beber isso? Né? Porque é muito polêmico para a gente entrar aqui nesse assunto agora. Tá bom? Depois eu vou fazer com vocês aí essa live, né? Vocês vão tirar todas as dúvidas de vocês, se vocês estiverem aí, à base da luz da palavra, tá bom? Então não vou entrar nessa questão. Eu ia entrar, mas eu vou dar uma freada aqui, não vou entrar, porque não vem ao caso essa questão, tá bom? Além de ser polêmico, é uma questão muito duvidosa também. Então, gente, espero ter ajudado vocês aí no dia de hoje. Esse foi nosso Romanos 13 e 14. Amanhã a gente finaliza o livro de Romanos, né? Olha aí, graças a Deus, né? Amanhã a gente finaliza aí o livro, a carta, né, aos Romanos. Ó a Cris falando aí, tu tá devendo umas lives aí. Gente, eu tô devendo tanta live. Eu só falo aqui que eu vou fazer as lives, né? Eu tô devendo as lives. A live do namoro vai rolar, tá? A live de casal aí, de casamento, vai rolar. Porque tá chegando no dia dos namorados, dia 12 de junho, que é meu aniversário também, né? Vai rolar aí também uma live comigo e com a Daiane aí, de dia dos namorados, dia dos casados aí também, tá bom? Me perguntaram isso hoje, se eu não bebia por causa da religião, e se não bebia nem vinho. Olha aí. Me perguntaram isso hoje. Eita, Jéssica, te colocaram no estreito aí, hein, mulher? Se eu não bebia por causa da minha religião. E se eu não bebia nem vinho, né? Tem gente que me pergunta também, né? E já fui oferecido por muitas vezes. Ah, bebe aí, só uma cervejinha, não tem nada a ver, não sei o quê, né? Pra mim tem tudo a ver, mas pra outras pessoas não, né? Gente, tem a live dos dons e propósito. Tem a live do casamento. Gente, eu tenho que anotar tudo isso que eu vou falando aqui, eu vou me empolgando e eu vou esquecendo, né? Fala aí a respeito, se você lembra de alguma live que eu falei que ia fazer e não fiz ainda. Eu vou anotar essas lives aqui para me fazer, que de verdade eu esqueci. Eu esqueci mesmo, né? Sábado tem live às 3 horas com revelação do sexo do nosso bebê. Olha aí. Eita fé. Ó, o Luiz tem live no sábado, hein, gente? Sábado aí, vou até deixar fixado aqui. Tá, gente? Vai ter a live do Luiz aí com revelação de sexo do bebê. Eu já tenho o meu palpite, hein, Luiz? Eu já tenho o meu palpite. Eu vou mandar lá na live. Então, sábado, 3 horas, tem live aí com o Luiz Carlos também. A gente vai descobrir aí se é menino ou menina. Eu tenho minhas dúvidas, hein? Eu sei não, hein?
Eu tenho as minhas dúvidas aí. Gente, e na quinta-feira, né? Eu já quero anunciar aqui que na quinta-feira também a gente vai ter a participação aí do nosso amigo Agamenon, né? Nosso amigo Agamenon, ele é teólogo, professor de teologia, e ele vai inserir 1 Coríntios junto com a gente, né? 1 Coríntios 1 e 2. Ele estava até aí na live junto com a gente, né? Não sei se ele está mais, mas ele vai inserir junto com a gente aí 1 Coríntios 1 e 2 na quinta-feira às 10 horas, tá bom? Então já deixa marcado aí na sua agenda, né? Live. Amanhã a nossa live é às 9, né? Amanhã às 9 da noite. E na quinta-feira a live às 10 horas com a participação do Agamenon, tá bom? O post já está quase pronto e eu vou soltar ele aí pra gente postar aí nos nossos stories, tá bom? Eu também já falei aí, todo mundo. Será que é Elisa? Que maravilha, hein, Luiz? Tamo junto, gente. Um beijo no coração de vocês todos. Tenham todos uma boa noite, né? Espero ter ajudado ainda mais vocês nessa leitura, né? Estamos aqui expondo a leitura para vocês. E Atos não acaba, né? Atos continua, né? E a gente vai ver ainda muita coisa relacionada também a Atos em 1 Coríntios e nas outras cartas também. Tá bom? Deus abençoe você. Tenham uma boa noite. Fiquem todos com a paz de Cristo e um beijo no coração de vocês. Valeu, obrigado por vocês terem ficado até o final comigo.